Já pensou em viver nos tempos de Noé, quando a humanidade enfrentava sua maior calamidade? Um mundo arruinado pela corrupção, com apenas uma família escolhida para sobreviver, enquanto animais de todas as espécies marchavam em pares rumo à segurança da arca. No entanto, algumas criaturas, por decreto divino, não teriam acesso a esse refúgio flutuante, e seu destino seria perecer nas águas do dilúvio, levando com elas mistérios que nunca seriam revelados. Os olhos do Criador observavam a terra com profunda tristeza, pois a humanidade, por ele formada com tanto amor, agora estava irremediavelmente corrompida. A violência dominava o mundo, e os pensamentos dos homens estavam constantemente voltados para o mal. No meio desse cenário devastador, Deus encontrou em Noé o único homem justo e íntegro de sua geração. Chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa dos homens, declarou o Senhor a Noé. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos nela e a revestirás de betume por dentro e por fora. A ordem divina era clara. Noé deveria construir uma gigantesca embarcação, seguindo medidas específicas para abrigar sua família e representantes de todas as espécies animais terrestres. Porém, nem todas as criaturas que habitavam a terra antes do dilúvio teriam permissão para entrar naquela arca flutuante. Algumas, por motivos conhecidos apenas por Deus, estavam destinadas à extinção total. Com 600 anos de idade, Noé obedeceu sem hesitar. Embora não entendesse completamente o plano divino, sua fé permanecia firme. Durante décadas, enquanto construía a arca, ele pregava sobre o juízo vindouro, oferecendo uma oportunidade de arrependimento, mas ninguém aceitou. O projeto da arca era imenso, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, uma estrutura de 3 andares, com uma única porta lateral e uma janela no teto. Enquanto Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalhavam sem descanso, as criaturas da terra continuavam sua vida, alheias ao destino que as aguardava. Entre elas, havia seres que os textos antigos mencionam de forma vaga. Gigantes, frutos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses nefilins, como eram chamados, representavam o ápice da corrupção que havia tomado conta da terra. Sua aparência imponente, força extraordinária e maldade ilimitada eram aberrações aos olhos de Deus. As Escrituras nos falam desses gigantes, cujos nomes desapareceram no tempo, mas cujas lendas sobreviveram por gerações. Eles não seriam salvos. Deus não lhes daria lugar na arca de Noé, pois eram manifestações vivas da depravação que condenou o mundo. Ao mesmo tempo, outras criaturas cujas características as Escrituras não especificam também estavam destinadas a desaparecer nas águas do dilúvio. Algumas poderiam ser grandes demais para caber na arca, outras talvez representassem perigo para os ocupantes, e ainda outras poderiam ter sido simplesmente excluídas do plano divino para o mundo pós-dilúvio. À medida que a arca tomava forma, Noé recebia instruções cada vez mais detalhadas sobre quais animais deveriam ser preservados. De todo animal limpo, levarás 7 pares, o macho e a fêmea. Dos animais que não são limpos, um par, o macho e a fêmea, ordenou o Senhor. Essa distinção entre animais limpos e imundos já indicava o critério divino de seleção. Não era uma escolha aleatória. Havia um propósito para cada espécie, incluída ou excluída. Os animais limpos, que serviriam posteriormente para sacrifícios e alimentação, teriam maior representação, enquanto os imundos estariam representados por um único par. Enquanto isso, as criaturas condenadas seguiam sua vida, algumas talvez pressentindo o desastre iminente. Os céus começaram a escurecer,
e os animais selvagens mostravam sinais de inquietação. A natureza já começava a reagir à sentença divina, antes mesmo da primeira gota de chuva. Noé, em sua obediência, não questionava por que certas criaturas não seriam salvas. Ele sabia que não cabia a ele julgar os planos do Criador. Sua missão era seguir as instruções com precisão, confiando que Deus, em sua infinita sabedoria, sabia quais espécies deveriam habitar o mundo renovado. E finalmente o dia chegou. Entra na arca tu e toda a tua casa, ordenou Deus. O Senhor disse a Noé: pois daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra toda a criatura que fiz. Um espetáculo impressionante se desenrolou diante dos olhos atônitos dos contemporâneos. De Noé, de todas as direções, os animais começaram a se aproximar da arca, não de forma desordenada, mas em uma procissão organizada, como se respondessem a um chamado inaudível aos ouvidos humanos. Eles vinham em pares, macho e fêmea, guiados por um instinto colocado neles pelo próprio Criador. Leões caminhavam pacificamente ao lado de gazelas, águias pousavam perto de pombas e serpentes deslizavam sem ameaçar os pequenos roedores. Era como se, por um breve momento, a harmonia do Éden tivesse sido restaurada, um prenúncio do futuro reino milenar prometido. Contudo, nem todos os animais se juntaram à procissão. Os nefilins, seres metade humanos, permaneceram afastados, talvez confiantes em sua força para enfrentar qualquer inundação. Outras criaturas primitivas, cujos nomes não foram preservados nas Escrituras, continuaram a existir, alheias ao juízo que se aproximava. Quando todos os escolhidos estavam a bordo, o Senhor fechou a porta da arca por fora. Não foi Noé quem determinou o momento final, mas Deus que selou a embarcação, marcando o ponto sem retorno para toda a criação. 7 dias se passaram em um silêncio angustiante dentro da arca. Noé e sua família cuidavam dos animais, organizando alimentos e acomodando-os. Do lado de fora, os céus começavam a se transformar. Nuvens mais densas do que qualquer tempestade já vista se reuniam no horizonte. No 600º ano de vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, naquele mesmo dia, romperam-se as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. O texto bíblico não menciona apenas a chuva, mas também o rompimento das fontes do abismo, uma descrição que sugere mudanças tectônicas massivas, possivelmente a liberação de águas subterrâneas em um evento cataclísmico que alterou para sempre a geografia do planeta. As primeiras gotas caíram pesadas, seguidas por uma cortina impenetrável de água. Os rios transbordaram rapidamente e o mar avançou sobre a terra. Animais corriam em pânico, buscando terrenos mais altos, enquanto os homens, que haviam zombado de Noé durante décadas, agora compreendiam tarde demais que a arca era sua única esperança. Entre os condenados, havia criaturas que alguns textos antigos descrevem como monstruosidades, frutos da corrupção que se espalhou pela terra. Elas não foram escolhidas para sobreviver. Não teriam a chance de perpetuar sua espécie no novo mundo que surgiria após as águas. Seu fim estava decretado. A água subia sem parar. As colinas mais baixas desapareceram primeiro, depois as aldeias nas planícies e, em seguida, as cidades nas montanhas. Mesmo os picos mais altos começaram a ser engolidos pela inundação sem precedentes. Dentro da arca, Noé e sua família estavam protegidos pela mão divina. Ouviam o rugido das águas e os gritos desesperados que gradualmente foram se apagando. A embarcação balançava violentamente, erguida pelas ondas cada vez mais altas, mas sua estrutura, construída conforme as instruções divinas, resistia.
Do lado de fora, as criaturas excluídas do plano de salvação enfrentavam seu destino final. Os Nefilins, apesar de sua estatura e força extraordinárias, não podiam lutar contra as águas que subiam. Talvez tenham sido os últimos a perecer, agarrando-se aos picos mais altos, mas eventualmente foram engolidos pelo dilúvio purificador. Outras espécies, cujos nomes e formas agora só Deus conhece, também desapareceram para sempre. Algumas talvez fossem criaturas intermediárias, não totalmente corrompidas como os Nefilins, mas também inadequadas para o mundo renovado que Deus planejava. Répteis gigantescos, mamíferos de formas estranhas, aves que não encontrariam lugar no ecossistema pós-diluviano. Todos desapareceram sob as águas. E assim, foram exterminados todos os seres sobre a face da terra, exceto os que estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Durante esse tempo, o mundo que existia antes do dilúvio foi completamente apagado. Não foram apenas vidas perdidas, mas toda uma civilização, talvez com tecnologias e conhecimentos que jamais recuperaríamos. A arca flutuava sobre um oceano sem limites visíveis. Não havia terra, não havia montanhas, apenas água em todas as direções. Era como se a criação tivesse retornado ao seu estado primordial, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Durante os meses passados na arca, Noé e sua família enfrentaram um grande teste de fé. Não sabiam quanto tempo as águas continuariam a cobrir a terra, nem se algum dia voltariam a ver a terra firme. Apenas confiavam na promessa de Deus, que os havia resgatado. Enquanto isso, abaixo das águas, um vasto cemitério global se formava, com cidades inteiras, construções humanas e todas as criaturas não escolhidas para sobreviver. Entre elas, as formas misteriosas daqueles seres que Deus deliberadamente excluiu de seu plano de preservação. Teólogos e estudiosos ainda discutem até hoje sobre quem seriam essas criaturas. Alguns sugerem que eram simplesmente espécies incapazes de sobreviver no mundo pós-diluviano, enquanto outros acreditam que eram seres híbridos, frutos de manipulação genética ou de uniões impróprias entre diferentes espécies, práticas que teriam contribuído para a corrupção que motivou o dilúvio. Então, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. Esta frase simples marca o início do recuo das águas. O Criador não havia abandonado os sobreviventes à deriva eterna. Seu plano incluía um novo começo. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas e, gradualmente, o nível das águas começou a diminuir. No 17º dia do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, o primeiro sinal de terra desde o início do dilúvio. As águas continuaram a recuar, e no primeiro dia do 10º mês, os topos das montanhas começaram a aparecer. Após 40 dias, Noé abriu a janela da arca e enviou um corvo para verificar as condições. A ave voou de um lado para o outro, mas não. Retornou provavelmente encontrando carniça para se alimentar. Em seguida, Noé enviou uma pomba, que voltou, pois não encontrou lugar seco para pousar. 7 dias depois, ele a enviou novamente, e ela retornou com uma folha de oliveira no bico, um sinal precioso de que a vida vegetal estava renascendo. Após mais 7 dias, a pomba foi enviada pela 3ª vez e não voltou, indicando que havia encontrado um lugar adequado para habitar. O mundo que emergiu das águas era radicalmente diferente daquele que havia sido submerso. As Escrituras indicam mudanças climáticas significativas com a instituição definitiva das estações. Enquanto durar a terra, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão.
A geografia foi alterada. Onde antes talvez houvesse vastas planícies, agora surgiam montanhas íngremes, e vales profundos cortavam regiões que antes podiam ter sido suaves planaltos. Os rios seguiram novos cursos, e os mares ocuparam áreas diferentes. A arca permaneceu encalhada nas montanhas de Ararat, uma região montanhosa no leste da atual Turquia. Quando finalmente Deus ordenou a Noé que saísse da embarcação, iniciou-se o repovoamento da terra. Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil, a terra traze para fora contigo, e povoem a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Os animais preservados tinham agora a missão de repovoar um mundo vazio, com novas interações ecológicas a serem estabelecidas e novos territórios a serem ocupados. As espécies que Deus não permitira na arca permaneceriam apenas como segredos, submersos, talvez preservados como fósseis nas camadas geológicas. O primeiro ato de Noé ao pisar em terra firme foi construir um altar ao Senhor. Ele tomou alguns dos animais limpos e das aves limpas e ofereceu um holocausto sobre o altar, um gesto de gratidão pela preservação e de reconhecimento da soberania divina. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Esta promessa divina estabeleceu uma nova relação entre Deus e a humanidade. O Senhor sabia que o coração humano não havia mudado fundamentalmente e que a tendência para o mal persistiria. No entanto, ele prometeu paciência e misericórdia, comprometendo-se a nunca mais destruir toda a vida com as águas do dilúvio. Como sinal visível desse pacto, Deus colocou seu arco nas nuvens. O arco-íris, um fenômeno que talvez não existisse no mundo pré-diluviano, mas que agora serviria como lembrança perpétua da promessa divina. Este é o sinal do pacto que estabeleço entre mim e vós, e todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal do pacto entre mim e a terra. A nova ordem mundial após o dilúvio trouxe mudanças significativas nas regras de convivência entre os humanos e os animais. Se antes do dilúvio, a alimentação humana parecia ser exclusivamente à base de vegetais, agora Deus permitia explicitamente o consumo de carne. Todo animal que se move será para vosso sustento. Assim como vos dei a erva verde, tudo vos dou. Esta mudança essencial na relação entre humanos e animais foi acompanhada de uma nova dinâmica. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, assim como da mão do homem e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. O medo e o pavor dos seres humanos agora cairiam sobre todos os animais, indicando que a harmonia original da criação havia sido ainda mais comprometida. Os animais agora temeriam naturalmente os humanos, criando uma barreira protetora que não existia antes. Quanto às criaturas que não foram preservadas na arca, seu legado permaneceria apenas como memórias, que com o tempo se transformariam em lendas. Talvez os nefilins, os gigantes mencionados brevemente nas Escrituras, tenham inspirado histórias de titãs e semideuses em culturas posteriores. Outras criaturas extintas podem ter deixado impressões em rochas fósseis que milênios depois seriam descobertas e analisadas pela ciência moderna. A família de Noé começou a se multiplicar, cumprindo o mandamento divino de frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os ancestrais de todas as nações que conhecemos hoje.
Assil. Escrituras descrevem com precisão as genealogias desses três patriarcas, mostrando como deles descendem os diversos povos espalhados pelo mundo. De Jafé vieram as nações que povoaram as costas e ilhas do Mediterrâneo, ancestrais dos povos europeus. De Sem descendem os semitas, incluindo hebreus e árabes. De Cam vieram os povos que habitariam a África e partes do Oriente Médio. Essa nova humanidade, originada de apenas 8 pessoas, carregava tanto o conhecimento do mundo anterior quanto a lembrança do juízo divino. Noé viveu ainda 350 anos após o dilúvio, servindo como uma ponte viva entre as duas eras. Durante esse tempo, ele certamente compartilhou com seus descendentes as histórias sobre o mundo que havia perecido, incluindo relatos das criaturas que Deus não permitira na arca. Essas narrativas, passadas de geração em geração, podem ter se transformado e sido adaptadas por diferentes culturas, o que talvez explique o porquê tantas tradições ao redor do mundo possuam lendas sobre seres gigantescos ou monstruosos, destruídos por inundações catastróficas. A investigação sobre quais criaturas específicas não foram admitidas na arca leva a um exercício especulativo baseado nos poucos indícios que as escrituras fornecem. A menção aos nefilins em Gênesis 6 é particularmente intrigante. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, homens de renome. Esta passagem enigmática sugere seres de estatura extraordinária, frutos de uniões impróprias entre os filhos de Deus, interpretados por alguns estudiosos como anjos caídos, e filhas dos homens, possivelmente referindo-se à linhagem corrupta de Caim. Os nefilins são descritos como homens de renome, sugerindo que possuíam capacidades ou influências excepcionais. Sua presença é associada ao aumento da maldade que levou ao dilúvio. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. É razoável concluir que esses seres não foram preservados na arca, uma vez que representavam a própria corrupção que o dilúvio visava eliminar. Além disso, sua menção como existentes naqueles dias e também depois do dilúvio apresenta um enigma que teólogos discutem há séculos. Além dos nefilins, outras criaturas podem ter sido excluídas do plano de preservação divina. Embora a Bíblia não as identifique explicitamente, podemos considerar algumas possibilidades baseadas no contexto histórico e nas descobertas paleontológicas. Os grandes répteis pré-históricos, cujos fósseis conhecemos hoje como dinossauros, podem ter existido no mundo antediluviano. Sua ausência no mundo pós-dilúvio poderia ser explicada por não terem sido incluídos na arca, talvez devido ao seu tamanho ou ao fato de não se adequarem ao novo ecossistema que Deus planejava para o mundo renovado. Indica para garantir a continuidade da vida vegetal no novo mundo. O trabalho agrícola de Noé após o dilúvio não foi apenas um ato de subsistência, mas também uma representação simbólica da restauração da ordem e do equilíbrio que haviam sido perturbados antes da catástrofe. Este esforço não se limitou a plantar vinhedos, mas também à missão divina de repovoar a terra e restaurar a harmonia entre todas as formas de vida. No entanto, a mudança no ecossistema foi notável e profunda. Muitas das espécies que habitavam o mundo antes do dilúvio não sobreviveram à catástrofe. E algumas lendas e mitos de diversas culturas antigas refletem a memória dessas criaturas extintas. É possível que a diversidade da vida terrestre no período pré-diluviano fosse muito mais vasta do que a que conhecemos hoje, com formas de vida híbridas ou criaturas desconhecidas que desapareceram sem deixar vestígios.
exceto nas tradições e relatos passados oralmente. As tradições sobre criaturas míticas, como dragões, gigantes e seres sobre-humanos, podem ser remanescentes de formas de vida reais que não sobreviveram ao dilúvio. Essas histórias, presentes em diferentes culturas ao redor do mundo, indicam uma memória coletiva de um mundo anterior à catástrofe, habitado por seres cujas histórias se tornaram mitos e lendas. Quando consideramos a ciência moderna, especialmente as descobertas paleontológicas, encontramos vestígios de um mundo antigo, através de fósseis e camadas geológicas, que documentam a existência de criaturas agora extintas. Para os cientistas criacionistas, essas evidências fósseis podem ser vistas como reflexos de um evento global de grande escala, como o dilúvio de Noé. A visão criacionista propõe que as camadas geológicas e os fósseis não são o resultado de milhões de anos de evolução gradual, mas sim do cataclismo que submergiu o mundo pré-diluviano, depositando as criaturas em camadas rapidamente formadas pela água. Dentro dessa perspectiva, os fósseis de dinossauros e outras grandes criaturas poderiam ser vestígios de animais que não encontraram lugar na arca. Além disso, fósseis que exibem características intermediárias entre diferentes grupos de animais, muitas vezes interpretados pela ciência evolucionista como evidências de evolução, poderiam ser vistos pelos criacionistas como sinais de criaturas híbridas que existiram no período pré-diluviano e que foram destruídas pelo juízo divino. Como sugerem algumas tradições, no campo da paleontologia, a megafauna do Pleistoceno, como mamutes, tigres dentes de sabre e preguiças gigantes, também oferece um mistério. Alguns estudiosos sugerem que essas criaturas podem ter sido descendentes de animais que sobreviveram temporariamente ao dilúvio. Embora tivessem sido preservadas na arca, sua extinção rápida pode ter ocorrido devido à incapacidade de se adaptarem às mudanças climáticas drásticas do mundo pós-diluviano. Após o dilúvio, as Escrituras também nos contam que Noé se dedicou à agricultura, plantando uma vinha. Este simples ato de aparente rotina representa o início de um novo ciclo de restauração e renovação da vida na Terra, não apenas no sentido físico, mas também como um símbolo da necessidade de reconstrução e adaptação no mundo pós-cataclismo. Assim, a agricultura e o cultivo de plantas essenciais que haviam sido preservadas na arca tornaram-se fundamentais para a sobrevivência das gerações futuras. Essa transição do mundo pré-diluviano para o pós-diluviano está marcada não apenas pela preservação de algumas espécies, mas também pela destruição e extinção de muitas outras que, por sua natureza ou ação divina, não estavam destinadas a sobreviver. O mundo que emerge das águas do dilúvio é, assim, não apenas um novo começo para a humanidade, mas também um novo mundo natural, com novas regras e uma ordem que se estabelece a partir das decisões divinas tomadas antes e depois do cataclismo. Após o dilúvio, a vegetação foi reintroduzida na Terra, mas é plausível acreditar que nem todas as plantas pré-diluvianas foram preservadas. Apenas aquelas essenciais para o novo ecossistema projetado por Deus. De maneira semelhante, não todas as espécies animais daquele tempo encontraram espaço na arca. Além dos seres corrompidos, como os nefilins, outras formas de vida podem ter sido vistas como desnecessárias ou inadequadas para o novo mundo. A Bíblia aponta que o clima e a atmosfera passaram por grandes transformações depois do dilúvio. Se antes não havia chuva sobre a terra e o solo era regado por uma névoa que surgia da terra, agora se estabeleciam ciclos climáticos bem definidos. O arco-íris, um fenômeno até então desconhecido, indica mudanças significativas na interação
da luz solar com a atmosfera, sugerindo um novo padrão climático. Essas transformações tornaram o novo mundo inadequado para criaturas adaptadas ao ambiente pré-diluviano. Algumas teorias criacionistas sugerem que o mundo anterior tinha níveis mais elevados de oxigênio e pressão atmosférica, permitindo a existência de insetos gigantes e répteis de crescimento contínuo, condições que não se mantiveram após o cataclismo. O relato bíblico nos mostra que a família de Noé, ao deixar a arca, teve que reconstruir a civilização. Após o dilúvio, as formas de vida preservadas na Arca de Noé começaram a se espalhar e repovoar os continentes, adaptando-se a novos ambientes e desenvolvendo características que, ao longo do tempo, resultariam na diversidade de fauna que conhecemos hoje. Já as criaturas que não sobreviveram à embarcação deixaram um legado que se preservou apenas em fósseis, tradições orais distorcidas pelo tempo e nas breves menções nas escrituras sobre um mundo que desapareceu. Os nefilins misteriosos, gigantes ou homens de renome, são talvez o exemplo mais fascinante dessas criaturas que foram excluídas do plano de preservação divina. Sua natureza híbrida, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, sugere uma violação das fronteiras estabelecidas pelo Criador, uma corrupção literal da ordem natural que contribuiu para o juízo divino. Outras criaturas, não mencionadas diretamente nas Escrituras, podem ter perecido simplesmente porque não se encaixavam no design divino para o mundo pós-diluviano. Grandes répteis, adaptados a condições atmosféricas diferentes, formas de vida marinha, incapazes de sobreviver às mudanças na salinidade e temperatura dos oceanos, ou espécies cujos nichos ecológicos foram alterados pela reorganização geográfica da Terra. O dilúvio, portanto, não foi apenas um juízo sobre a humanidade corrompida, mas também uma recalibração de toda a criação. Um reinício que eliminou certas possibilidades biológicas e estabeleceu os parâmetros para o mundo atual. As criaturas que não entraram na arca nos lembram que a soberania divina se estende até as decisões sobre quais formas de vida devem prosperar e quais devem desaparecer, dando espaço a novas expressões da criatividade de Deus. Essa talvez seja a lição mais profunda a ser extraída desse episódio. O Criador tem o direito de refinar sua obra, preservando o que está alinhado com seus propósitos e removendo o que se tornou incompatível com seus desígnios para a criação. Ao contemplarmos fósseis de criaturas extintas ou lendas sobre seres mitológicos, somos lembrados do juízo divino que, em um momento, varreu a terra com águas purificadoras, eliminando não só a maldade humana, mas também aquelas criaturas que, no plano perfeito de Deus, não tinham lugar no mundo que renasceria após o dilúvio.